Olá, boa noite. Meu nome é Davidson, sou enfermeiro, hoje emergencialista, atuando na linha de frente no combate contra o Covid nas salas de urgências clínicas e respiratórias do Pronto-Socorro de Monte Carmelo. E eu venho responder a um convite de um amigo muito especial, que é o Pirim Santos, para que eu possa trazer algumas elucidações, algumas informações de cunho tanto técnico quanto humanista, quanto a profissão de cuidador. Essa é a terceira vez, eu tô ficando, às vezes, desculpa falar isso, mas quem fica de máscara o dia inteiro enche de espinha. E eu tô falando sem máscara com vocês exatamente porque eu estou no meu ambiente residencial, na minha casa. Mas tem que usar máscara, ainda mais quando a gente trata de lidar com pessoas. Eu tentei já gravar esse vídeo 3 vezes, infelizmente houve problemas técnicos naquilo que a gente pretendia fazer um bate-papo num grupo, numa sala de reuniões, não conseguiu, não deu certo. E eu também estou com problemas técnicos porque o meu celular, infelizmente, não é um celular de alta qualidade. Mas vamos tentar gravar com esse aqui agora e ver se eu consigo trazer alguns minutos de conhecimento para vocês. O seguinte, a proposta é falar sobre as atribuições do cuidador. Bem, gente, a gente sabe que várias profissões o tempo vai passando, a tecnologia vai evoluindo e várias profissões vão deixando de existir porque são substituídas por aparatos, diminui a necessidade da mão de obra humana, porque há sempre aparelhos que vão fazendo aquelas funções. Mas uma profissão, que é a profissão do futuro, e que não tem como cair em desuso, é o fato de cuidar. Prova disso é que a humanidade, desde o seu afloramento, desde o seu surgimento no mundo, nós possuímos mães e as mães que cuidam dos filhos, e quando os filhos vão crescendo, vão passando a cuidar de seus pais. Me recordo de uma música que fala que um pai cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de pai. Porém, as coisas vêm mudando. E agora, em vez de filhos cuidarem de pais, a gente consegue colocar profissionais cuidando dessas pessoas. É tudo muito corrido, tudo muito acelerado. E cada vez mais esse profissional é solicitado. Bem, então vamos falar um pouquinho do cuidador. Eu sou enfermeiro, trabalho com uma equipe de técnicos em enfermagem e para respaldo, não é uma escala, são todos colaboradores, vêm os cuidadores que são tão exigidos dentro do ambiente hospitalar. Mas nós vamos falar de cuidador hoje em 3 ambientes diferentes. Primeiro, é no ambiente residencial. O que acontece? O paciente que está estável hemodinamicamente, porém de alguma forma possui sequelas ou necessidade de cuidados específicos, depende de uma pessoa que às vezes é chamada de ajudante. Não é um ajudante, é um cuidador. O que esse cuidador vai fazer no ambiente residencial? Vai preservar a higiene pessoal, vai preservar a alimentação e autocuidados, e vai também fazer a rotina medicamentosa, a rotina de atividades. Tudo nisso o cuidador está inserido. Mas ele não pode ser paternalista, que é uma coisa muito importante que eu tenho que trazer para vocês sobre o paternalismo. Gente, o cuidador é aquele que preserva a integridade e a saúde, mas não é aquele que vai fazer tudo pela pessoa. Isso não pode. Pensa o seguinte, eu tive pacientes em ambiente inclusive institucionalizado, onde o paciente não tinha comorbidade a nível de coluna, a nível de mobilidade, porém acabou ficando acamado. Por quê? Porque os seus cuidadores davam tudo para o paciente, do jeito que ele queria. O paciente não precisava nem caminhar, não precisava nem levantar, não precisava buscar nada. E isso está errado, porque uma das funções do cuidador é preservar a capacidade de se autocuidar. Quer dizer, você não vai
dar o banho, você vai auxiliar no banho. Você coloca o sabonete, você coloca a bucha na mão do paciente e faz com que ele lave o seu corpo. Você não vai dar a comida, você vai estimular com que ele se alimente. Você não vai dar a água na boca, você vai estimular que ele tente beber a água por conta própria. Aí, há casos e mais casos. Eu tenho de saber também se o paciente tem essa condição. Uma das profissões da área de saúde que existe hoje em dia, que também está muito em alta, é a TO, terapia ocupacional, terapeuta ocupacional. Esses profissionais, assim como os enfermeiros, são responsáveis por gerar métodos que permitem com que o paciente se autocuide. Às vezes com aparatos, às vezes com algum tipo de auxílio, mas a ideia é sempre fazer com que o paciente procure o seu autocuidado através do seu próprio esforço. Então, quando você falar, eu sou um cuidador de idosos, sou muito bom porque eu faço tudo para o paciente, eu não deixo o paciente nem tentar levantar da cama. Isso está errado. O paternalismo acaba piorando a situação do paciente. Uma pessoa que perde a capacidade de se autocuidar, ela perde a capacidade de viver. Então, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que buscar, é fazer com que o nosso paciente tenha uma mínima capacidade de se reabilitar. O que nós vamos procurar como cuidadores é permitir com que o paciente amanhã esteja conseguindo fazer o seu próprio autocuidado por si só. Ah, mas peraí, Davidson. Se eu deixar o meu paciente reabilitado, eu perco o meu emprego. Não. Se você está zelando pelo autocuidado do paciente e permitindo a reabilitação dele, é aí sim que ele vai precisar mais de você e vai entender que você é necessário e essencial na vida dele. Ou seja, você não vai perder o seu emprego por cuidar bem ou por garantir a integridade do paciente e sua reabilitação. Na verdade, você só ganha os pontinhos com isso. O bom profissional cuidador não é aquele que faz tudo pelo paciente, é aquele que o permite reabilitar e permite com que ele consiga seguir a sua vida com um mínimo de dignidade, porque é isso que a gente preserva no ser humano. Falando do ambiente residencial, o que é a atribuição do cuidador? Manter autocuidado, inicialmente higiene, permitir com que o paciente tenha acesso a produtos de higiene no seu devido horário, com a sua devida necessidade, e auxiliá-lo a fazer isso de forma correta. Ou seja, você vai levar o paciente para um banheiro para escovar os dentes. Você vai ficar de cima, vai olhar se o paciente escovou bem os dentes. Você não vai pegar a sua mão e enfiar a escova dentro da boca do paciente. Você vai permitir com que ele escove e vai reparar, ó, não está legal, escova melhor em tal lugar, escova melhor em cima, escova melhor no fundo. E vai orientando ele para manter essa parte. Isso como exemplo. Durante o banho, o paciente tem dificuldade de ficar de pé, coloca ele na cadeira. Se ele vai lavar alguma parte do corpo, entrega a bucha para ele e auxilia a permanecer um tempo em pé ou numa posição que anatomicamente ele consiga fazer todo esse cuidado. O banho, gente, de preferência, sempre o banho de aspersão. Sabe por quê? Água é vida. Melhora muito o padrão do humor do paciente. Lembrando da minha monografia, me formei em 2008, o meu tema foi a autoestima no padrão de cura. Quem se sente bem se restabelece. Quem não se sente bem consigo mesmo acaba trazendo mais doença, o que a gente chama de somatização, associado ao efeito nocebo, que é aquilo que você fala para a pessoa de sintomas, ele acredita tanto que acaba pegando para si aqueles sintomas, mesmo sem ele ter uma comorbidade que gere sintomas. Então, basicamente, na questão da higiene é isso. Ah, é minha obrigação trocar roupa de cama? É sim, porque se o paciente está habilitado, ele não vai conseguir fazer isso com tamanha eficácia. É claro que você vai estar sempre, o tempo todo, isso é de suma importância, mantendo um contato com o paciente para que seja do jeito que ele quer. Por quê?
a gente vê cuidadores que forçam. Ó, o paciente queria estar deitado num lençol verde. O cara, não, o lençol tem de ser branco, o lençol tem de ser preto, quem decide sou eu, porque eu que estou cuidando. Não. O seu empregador, a sua responsabilidade é cuidar de um ser humano que até certo ponto tem integridade, até certo ponto tem dignidade, até certo ponto tem cognição, capacidade de pensamento, capacidade de fazer escolhas. Então a gente não pode privar do nosso paciente o direito de escolha. Se ele quer que coloque, que troque a roupa, quer vestir tal roupa, você vai sempre estar perguntando, mantendo esse contato. Isso é interessante, porque o que é obrigatório? Obrigatório é o tratamento, medicação e horário correto. Isso também é função do cuidador. Ah, mas peraí, o cuidador não pode dar injeção. Não, o cuidador realmente não pode fazer nenhum tipo de procedimento invasivo ou parenteral. Não é papel dele. Mas medicamento de via oral é obrigação sim do cuidador. Eu vejo muito, eu ainda vou falar um pouquinho do ambiente hospitalar, mas eu vejo muito cuidador reclamando, falando que técnico de enfermagem passa e deixa o remédio na mão dele para ele dar, que é obrigação do enfermeiro. Não. Nem do técnico, nem do enfermeiro a função de medicação via oral. É claro que a gente faz, a gente cede. Mas se existe o cuidador vai poder fazer isso sim. E isso, inclusive, acaba impedindo que a equipe fique saturada. Ultimamente a gente está, por exemplo, com 50 pacientes dentro de uma unidade de hospital que é novo, que acabou de começar a funcionar. Então os cuidadores estão lá para realmente auxiliar na higiene pessoal do paciente, assim como no ambiente residencial. Auxiliar no banho. Se o paciente tem condição de banheiro, banho de aspersão. Ah, mas o banho de leito? Eu tenho que pensar o seguinte, se o meu paciente com um pouquinho de esforço, com um mínimo de esforço, consegue ir para o banheiro e consegue se banhar, eu não tenho um porquê fazer um banho de leito, que acaba caindo naquela questão do paternalismo. Não vou dar banho de leito porque ele está cansado, ele está astênico. Gente, mas o que está em desuso, cai em desuso. Se ele não se levanta, a musculatura vai ficando cada vez mais flácida, cada vez mais aumentando a incapacidade. Então é função do cuidador, sim, auxiliar no banho, no ambiente residencial, no ambiente nasocomial, que seria hospitalar, e inclusive em viagens terapêuticas, que é o terceiro ambiente que a gente tem que falar também, qual que é a função do cuidador. Em casa também, quais são as outras funções? Se medicação é responsabilidade, horário é responsabilidade do cuidador, alimentação também é responsabilidade do cuidador. E quando a gente fala de cuidador de idoso, a gente tem que pensar que idoso só de espirrar desidrata. Não é uma mentira. Realmente ele está perdendo líquido o tempo todo, principalmente para terceiro meio. Às vezes o fato do paciente estar gordinho, estar inchadinho, não quer dizer que ele seja hidratado. Porque água em terceiro meio, água em meio intersticial, que seria entre as células, não é água circulante. Há hipovolemia e há desidratação, mesmo se o paciente estiver inchado. Tem que pensar nisso, gente. E água é vida, realmente, eu já falei isso, volto a repetir. Então, é obrigação do cuidador manter horários de administração também de líquidos e de água. Inclusive no controle. O controle hídrico também acaba sendo do enfermeiro, do cuidador. Porque é o cuidador que vai saber se ele está urinando, se ele está evacuando, se ele está com diarreia, se ele não está com diarreia, se as fezes estão muito impactadas. E a água, a gente faz alguns cálculos, mas fora de um cálculo, no mínimo 2 litros de água por dia tem que ser administrado. Então, ali a gente fala, ó, 20 ml numa seringa, se o paciente tiver com sonda, passando na sonda, uma seringa de 20 ml a cada 20 minutos, a cada 30 minutos. Ah, mas peraí, David, se eu estou ali para cuidar, mas eu vou ter de ficar lembrando de meia hora de dar água para o paciente. Gente, faça seus horários, faça seu jeito, mas eu tenho que lembrar que se vocês estão pegando uma responsabilidade de cuidar, a função que você está exercendo ali é obrigatório você realmente fazer isso. A função de um cuidador não é pegar um livro, sentar do lado do paciente e ler. Jamais. A função do cuidador é, além de ser alguém que vai ajudar
nos afazeres, que vai tentar ajudar na reabilitação do paciente, que vai preservar o autocuidado do paciente, a higiene, a alimentação e tudo mais, a função dele também é ser um amigo, ser um companheiro, é conversar, entrar na vida, fazer essa questão da humanização, que é onde eu falei, a profissão é do futuro, a profissão não vai morrer, a profissão vai continuar por longos e longos anos, e não vai haver máquina que substitua a humanização. Mas se você não consegue conversar com o seu paciente, se você não consegue permitir um mínimo de conforto e de bem-estar com uma relação interpessoal com o seu cliente, você vai ser uma máquina. Então você não vai poder trabalhar como cuidador. Quem cuida não é máquina. Outras funções dentro do ambiente residencial. Gente, é claro que cada caso é um caso, às vezes a alimentação tem que ser feita, isso aí é negócio que foi feito da parte do contratante, quando uma pessoa vai te procurar, vai falar, você cozinha, você limpa a casa, você faz isso. Bem, não é função do cuidador fazer isso. Mas se houver dentro da oferta, não vai ser problema. Desde que você que está sendo contratado tem que velar pela seguinte função. Você está para cuidar. Então a sua obrigação e a sua maior objetivo é o seu paciente. Você fala, ele vai pagar um pouquinho melhor para mim, porque eu também vou limpar a casa. Aí você vai limpar a casa, esquece da água para o paciente, erra os horários de alimentação, erra os horários de medicação, porque está limpando a casa para ganhar um pouquinho mais. Aí você não é cuidador também. Aí você é faxineiro. Porque se você não dá importância maior para o paciente e sua prioridade é a organização da casa porque estão te pagando um pouquinho melhor, você não é cuidador. Ah, mas peraí, eu tenho que fazer a comida. Mas se no momento que você está fazendo comida, o paciente está lá jogado, com a fralda suja, porque também é função do cuidador a higiene, lembra? A higiene não é função do técnico de enfermagem nem do enfermeiro. A higiene pessoal do paciente é função do cuidador. Se você está lá fazendo comida, queimando a barriga no fogão, e o seu paciente está lá jogado, com a fralda cheia, todo molhado, encharcado, você também não é cuidador, você é cozinheiro. Tá entendendo? Então a sua função é cuidar. O próprio nome diz, cuidador é aquele que cuida. Você não é acompanhante também, você está cuidando. Mas cuidando, como eu disse, sem ser paternalista. O paternalismo é algo que mata mais do que realmente o desprezo. Dentro do ambiente residencial, então basicamente é isso. Ah, peraí, mas você falou que não posso fazer nada parenteral. Mas a insulina, os pacientes diabéticos. A agulha, gente, a insulina é algo que é prescrito mediante formulação e existe um protocolo. Você pode administrar? Pode. Lembrando que, óbvio, você tem que ser perito. Você não pode ser imperito, não pode cair na imperícia. Você tem que saber que aquela agulha não, que a insulina não se aplica em músculo, se aplica em tecido adiposo, tecido gorduroso. Então não é no deltoide, não é do lado do braço, é embaixo do braço. Não é na barriga, não é no músculo da barriga, é no tecido gorduroso da barriga, respeitando 4 dedos de distância do umbigo. Nesse lugar você pode aplicar. E é algo simples, você vai ter quantidade, tudo prescrito, tudo bem orientado, todo profissional. Quando você passa pela enfermagem, quando você passa pelo médico, vai orientar direitinho como é que você faz. Você tem que saber. E é protocolado, então nada impede com que você, como cuidador, administre heparina ou insulina ou qualquer tipo de substância que está naquela ali. Mas qualquer outro tipo de administração, pegar veia, injeção intramuscular, essa aí já não é mais função do cuidador, porque ele não tem respaldo. O que quer dizer respaldo? A gente responde a um conselho de classe, que é o que formaliza e nos orienta quanto à nossa profissão. E a profissão de cuidador ainda não está sendo, mas provavelmente vai cair para o Corém também. E passa ali as atribuições. Se você, como cuidador, pega uma veia e administra uma medicação, se acontecer algum problema, tipo uma necrose, uma veia dilata, causa uma necrose, causa uma trombose, causa algum problema do tipo,
você não vai ser respaldado por conselho nenhum. E o que acontece é que você vai ser acusado judicialmente de exercício ilegal da profissão. Então tem que tomar cuidado. Mas dentro desses cuidados residencial, geralmente o paciente que tem alta do nasocômio ou da unidade hospitalar, ele não vai para casa com medicação, para administração de medicação. E hoje nós temos, inclusive eu também trabalho com isso, a gente tem vários profissionais que são respaldados pelo conselho e que fazem medicação particular, que vão em casa e fazem essa administração de medicação no horário correto, no horário agendado. Então, cuidado para vocês não caírem num processo de judicialização por causa de um descumprimento de algo que não cabe a você, que é cuidador. Ok? Então isso é o que eu me recordo agora para falar um pouquinho do ambiente residencial. É claro que eu me deixo à disposição, o Pirim Santos tem o meu contato. Qualquer dúvida, eu vou pedir para ele passar o meu contato para vocês também. Se tem alguma dúvida sobre esse assunto, o que pode, o que não pode, pode entrar em contato que a gente está lá para responder também. Segundo ambiente nasocomial, ambiente hospitalar. Esse pianzinho está me incomodando. Tem muito cuidador que chega dentro do hospital, não, que tem técnico, que tem enfermeira, que tem faxineira, que tem isso, tem aquilo outro. Então eu vou chegar, eu vou estar lá só acompanhando. Ó. Você acompanha uma pessoa até sem conversar com ela. Mas a sua função de cuidador não é acompanhar um paciente e estar com uma máquina, como eu disse, naquele ambiente residencial. Eu vejo que tem muito cuidador que chega lá no hospital municipal mesmo, senta do lado do paciente, chega de roncar, o paciente gritando de dor está roncando. E quando a gente fala alguma coisa com o cuidador, ele diz, não, mas é função de vocês. Não, não é. A função do cuidador que está ali está para zelar do paciente da forma que a equipe não tem nem obrigação e nem a disposição, eu digo em tempo, porque a equipe de enfermagem está coletando sinais vitais, está repassando para o médico, está administrando medicação, acaba auxiliando no banho, que era para ser uma função do cuidador, mas banho de leito quem dá é o técnico de enfermagem. Então acaba pedindo ajuda, mas o técnico vai fazer todos os banhos de leito. A gente acaba fazendo funções, o técnico acaba fazendo função de asepsia de boca, de via oral, que é a função do cuidador. Então não pense você que vai para um hospital acompanhar um paciente, você vai sentar lá e vai ficar vendo a equipe trabalhar, a equipe de enfermagem trabalhar. Não. A sua função é as mesmas da residencial. Se tem medicação prescrita via oral, o técnico de enfermagem ou enfermeiro vai entregar na sua mão e a obrigação é sua, como cuidador, de administrar a de via oral. E no mais, ainda, confirmar que esse paciente está engolindo os comprimidos. Por quê? Porque o técnico às vezes passa e coloca na boca, só que eu não posso esperar para confirmar que o paciente engoliu o comprimido ali, se eu tenho de fazer mais 20, 30 medicações. A equipe técnica e de enfermagem não tem como ficar olhando apenas um paciente no ambiente onde tem vários. E todos os pacientes estão requisitando tratamento, todos os pacientes estão requisitando cuidado. Então o cuidador está ali para manter o padrão de higiene do paciente, trocar fralda inclusive, viu? Trocar fralda não é do técnico, trocar fralda é função do cuidador. A higiene pessoal do paciente, do cliente, é obrigação do cuidador. É claro que a gente arruma fralda, a gente sempre que possível vai estar lá também ajudando a colocar uma fralda, fazer asepsia, mas o cuidador que tem de preservar por essas partes. Então não pense você que você vai virar cuidador para receber 100, 120 num plantão de pronto-socorro, de hospital, e vai ficar lá paradinho igual uma máquina. Você tem que manter o padrão psicológico do paciente, você vai tentar levantar o paciente, você vai tentar a reabilitação do paciente, você vai atentar para a higiene pessoal, para autocuidado alimentar, sopinha, alimentação para o paciente. Quem dá o cuidador, também não é equipe de técnico não. Se atentem para isso, pessoal. Vocês vão para o hospital não é para acompanhar e nem para ficar lá com cara de tacho, não. Vocês vão para trabalhar também.
E é claro que isso ajuda muito e estimula o paciente, porque é muito frio quando a gente tem 30 pessoas para acompanhar e a gente passa no quarto só para colher os sinais vitais e para fazer administração medicamentosa. O paciente também fica abalado, porque às vezes não é porque o profissional de enfermagem é ruim. É porque realmente a gente tem uma demanda muito grande, um tempo muito corrido, muita coisa para fazer. Então a gente passa por esse paciente, mas quem vai manter o padrão psicológico, vai manter o cuidado, vai manter a integridade do paciente é o cuidador que está com ele, que vai dar o carinho que ele necessita, que vai dar a atenção que ele necessita, que vai realmente cuidar. Aí, avaliação de integridade de turgor, isso é uma coisa que vale para o residencial também quando o paciente é acamado ou tem alguma dificuldade de mobilização, alguma imobilização. A questão da mudança de decúbito, o paciente está ali, ó, deitado, acamado, não consegue se mover, quem vai mudar de 2 em 2 horas ou de 1 em 1 hora, dependendo do andamento da escara ou da úlcera, é o cuidador também. Ah, mas ele é pesado, eu não dou conta de carregar. Existem técnicas, a gente pode até falar isso, se o Pirim quiser, a gente pode agendar futuramente um treinamento sobre mobilização de paciente em leito, que impede com que você não vai fazer força, você vai respeitar a anatomia do corpo e a lei da força da gravidade, e você vai conseguir movimentar o paciente em cima do leito sem fazer esforço. E você vai fazer isso de 2 em 2 horas. Ah, mas é marcado, não pode ser quando eu quero? Não, é agendado, é marcado, porque em 2 horas já houve uma pressão com uma falta de oxigenação que mata as células. Então a úlcera de decúbito, a escara, ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Quando ela chega a romper uma ferida ali, uma úlcera mesmo, é porque já morreu muita parte do tecido internamente. A pele vai afinando, mas na verdade ela está afinando de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, de 2 em 2 horas, vai mudar de decúbito? Vai, coloca de lado, lateraliza, muda para um lado, muda para o outro, coloca um coxim para impedir que o paciente role de volta. Do mesmo jeito que a água tem que ser de tempo, de minuto em minuto, tempo correto, alimentação, respeitar a alimentação no horário correto, banho no horário correto, higiene bucal no horário correto. Tudo dentro daquilo que é preconizado. E no meio disso tudo, muita conversa, muito carinho, muito amor, muita atenção. Agora, algumas coisas que vocês podem auxiliar, sim, e não seria talvez a função de vocês, mas que ajuda muito pelo paciente. O paciente morre de medo de sangue. Quase todo cliente que está doente morre de medo de ver sangue dele saindo do corpo. Então, às vezes o paciente está lá usando soro, fazendo um soro em via endovenosa, e o soro acaba, e como ele acaba, a pressão negativa vai fazer com que o sangue retorne no equipo. O que eu faço? Eu garroteio o equipo, acabou o soro, basta eu fechar. Já viu que tem um suportezinho, uma bolinha lá com uma bolinha? Se você aperta ele para baixo, o soro fecha e o sangue não volta. Toda vez que o paciente for levantar para ir no banheiro, basta fechar, o sangue não vai voltar. Se eu deixar aberto, o sangue volta. Se eu fecho, o sangue não volta. Aquilo também é uma função que vocês podem fazer, que o cuidador pode fazer. Eu vejo novamente muita questão de reclamação. Ah, peraí, o paciente está querendo usar o banheiro, tá querendo fazer xixi e não consegue sair do leito. Como que eu faço? Eu vou lá pedir pro enfermeiro, pro técnico de enfermagem, trazer um marreco para mim. Ou pegar e fazer o paciente urinar e o enfermeiro segurando. A função de higiene, gente, volta a reforçar, é do cuidador. E as eliminações, tanto em fralda, quanto em sonda, quanto diurese, tudo isso é função do cuidador. Ninguém que se considera um cuidador vai ficar esperando a equipe de enfermagem ter de parar suas atividades de rotina de cuidados gerais do paciente para ir fazer uma troca de fralda. Não é necessário. A troca de fralda é do cuidador. A higiene pessoal do paciente é a função do cuidador. Coloquem isso na cabeça. A alimentação, higiene pessoal e reabilitação
moral, comportamental, é a função daquele que vai estar mais tempo mais próximo do cliente, do cuidador. No último ambiente, eu falo das viagens terapêuticas. Tem muito paciente, tem muito cuidador que não acompanha 24 horas por dia em casa e nem no hospital, mas acompanha aqueles pacientes que vão fazer algum tipo de viagem ou consulta. Acompanha só durante a consulta. Nesse caso, o cuidador tem uma função extra, que é de saber o que o profissional de saúde que atendeu aquele paciente está repassando para ele. Imagina só, o paciente vai na consulta, o cuidador está junto. O médico entrega aquele tanto de papel, orienta aquele tanto de coisa. O cuidador chega com o paciente em casa, vai passar para a família ou para os cuidadores fixos. Fala, eu não sei não, o médico escreveu no papel aí, só ler. É sua função, cuidador. Se você está acompanhando um paciente numa consulta, é saber e entender tudo que o profissional médico, ou equipe de enfermagem, ou fisioterapeuta, ou psicólogo, ou nutricionista, ou terapeuta ocupacional, ou fisioterapia. A sua função como cuidador é entender e saber o que foi falado para aquele paciente. Engraçado, né? Vocês acharam que não tinha muita coisa para fazer, cuidar era só ficar do lado, né? Tenho certeza que tem muita gente aí que já está pensando em desistir da profissão. Mas mais ou menos é isso mesmo, o videozinho já deu aqui uma meia horinha, 30 e poucos minutos. Eu gostaria realmente de ter participado desse bate-papo de forma que eu pudesse ter um feedback, que vocês me perguntarem e eu poder responder. Fica muito frio quando eu só falo e eu não sei se vocês foram capazes de entender tudo que eu falei. Por isso eu vou pedir pro Pirim